Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Mulheres de Fé. Toda segunda-feira nós trazemos um vídeo novo, um estudo novo, no qual o Senhor nos direciona. E eu quero te convidar também a fazer parte da nossa comunidade Mulheres de Fé. Nós temos um grupo no WhatsApp com muitas mulheres, no qual nós crescemos juntas ali na palavra de Deus, na fé, no conhecimento. Então, se você que é mulher, quer fazer parte do nosso grupo, você acessa o nosso Instagram, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E lá na nossa bio vai dar direto pro nosso WhatsApp e vai ser muito bom ter você conosco. Hoje eu quero trazer uma palavra, um estudo, na verdade, dando continuidade aí o que a gente já tem falado ao longo dos nossos vídeos. Eu e a Sueli, nós temos falado sobre sacrifício, temos falado sobre altar, como se chegar na presença de Deus. E hoje eu quero trazer algumas representações, algumas formas, que o Senhor dá, algumas direções que o Senhor traz ali para os sacerdotes através da vida de Moisés, do que fazer, do que não fazer e alguns elementos específicos disso. Mas antes da gente começar, nós vamos orar. Quero que você, aí onde você estiver, se você puder, fechar os seus olhos e orar comigo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse estudo, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer confirmação no coração de cada pessoa que vai ouvir. Que o Senhor traga uma revelação nova, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa, Deus, que vai ouvir, que vai ver essa palavra. Deus, que o Senhor venha abrir os olhos espiritualmente, os ouvidos espiritualmente, que o coração dela venha queimar cada vez mais pela Tua presença, que a mente dela seja a mente do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que não seja apenas, Pai, mais um vídeo, mas que seja, Pai, em nome de Jesus, uma palavra que vai gerar algo novo no coração de cada pessoa aqui. Eu coloco a minha vida, Pai, diante do Teu altar. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja a minha vontade, as minhas palavras, mas que seja o Senhor, vontade do Senhor, palavra do Senhor. Me usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, no livro de Levítico, ele vai trazer 3 elementos aqui bem no início que o Senhor fala. Ele vai falar sobre o sal, ele vai falar sobre o mel e ele vai falar sobre o fermento. Também tem as formas de oferta. Por exemplo, nós temos o holocausto. O holocausto, ele era diferente, porque o holocausto é quando a oferta, ali o bicho, ele era queimado completamente no altar. Então não ficava nada daquele bicho. Tudo era queimado no altar, diferente da oferta que era feita, por exemplo, de cereais, ou da oferta que era feita por comunhão. Existem ofertas que parte do bicho era queimada. A gordura, por exemplo, era separada e só a gordura era queimada no altar. O holocausto, como eu disse, era a entrega total ali daquele bicho. Tudo era consumido pelo fogo. E por que o fogo? Qual que é a representatividade do fogo? O fogo representava Deus. A gente vê ali com a sarça. A gente vê no Monte Sinai também, e a gente vê em outras partes da Bíblia o fogo sendo a presença de Deus. Então a presença de Deus invadia o altar e consumia, queimava aquela oferta, que chegava aqui, como a palavra de Deus diz, que chegava ali como um cheiro suave às narinas do Senhor. Deus se agradava daquilo, A fumaça subia, o fogo queimava, que representava Deus, o fogo de Deus queimava aquela oferta, a fumaça subia e chegava ali nas narinas do Senhor como uma agradável. Por que agradável? Porque ali estava tendo ali a entrega, o sacrifício era uma entrega. Era uma entrega ali pelo pecado, era uma entrega muitas vezes de comunhão, uma oferta, e aquilo agradava ao Senhor. Chegava como algo agradável ao Senhor. Mas claro, não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Porque a gente não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira e de qualquer forma. Isso não mudou. Muitas pessoas acham que isso mudou.
com Jesus. Hoje, graças a Jesus Cristo, nosso Salvador, nós não precisamos mais ter um sacerdote específico, nós não precisamos levar um bicho para ser queimado, nós mesmos somos sacerdotes e nós mesmos podemos chegar à presença de Deus. Nós temos acesso a Deus graças ao sangue de Jesus, que foi a oferta ali pelos nossos pecados, e nós sabemos disso. Mas como nós vamos chegar à presença de Deus? Isso não mudou. A gente precisa ter esse entendimento. Hoje nós somos sacerdotes e quando vamos chegar à presença de Deus, não podemos chegar de qualquer maneira. Aqui no livro de Levítico, no livro de Êxodo, tem ali coisas claras, né? Em qual o Senhor deixava ali ordens claras de como se achegar à presença dele. Aquele que se achegava de qualquer maneira à presença do Senhor é consumido, né? Não se podia fazer as coisas com desordem. E hoje continua da mesma forma. Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus. Nós que precisamos entender que somos sacerdotes e que quando vamos chegar na presença dele, precisamos ter esse entendimento de nos achegar ali com ordem, limpos, lavados, com decência, né, com temor, e não de qualquer forma, né? Então eu gostaria de que isso ficasse muito claro no seu coração, assim como fica claro no meu coração, né? Deus, ele está, eu posso falar com ele o tempo todo, eu posso dizer para ele tudo, eu posso ir na presença dele em qualquer momento, mas como eu vou me achegar? Né? Nós somos holocaustos, nós entregamos a nossa vida como holocaustos, mas de que forma nós entregamos? Isso precisa ficar claro, não pode ser de qualquer maneira, amém? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o sal, a representatividade do sal. Aqui nas ofertas de cereais, o Senhor, ele deixa claro, no finalzinho do capítulo 2, ele vai falar sobre o sal. Tudo deveria ser temperado com sal. Versículo 13 do capítulo 2 diz o seguinte: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança de Deus, do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Então, sal significava aliança. O sal tinha essa representatividade de aliança. Por quê? O sal era o principal meio de conservar os alimentos. Né? A gente vê isso no tempo antigo, que a forma de conservar algo por muito tempo era colocando sal, era salgando aquele alimento. E Deus traz esse sal, né, como essa representatividade do sal, trazendo isso como uma aliança que permanece, aliança permanente. O que isso representa espiritualmente? A aliança de Deus, ela não se deteriora, ou seja, ela não se desgasta, ela não estraga, né? Não dependia do tempo. A aliança de Deus, ela não dependia do tempo, ela não depende do humor do povo, não dependia do humor do povo. Uma hora tá bem, uma hora não tá bem. Deus, ele permanece, a aliança dele continua da mesma forma, independente de nós estarmos ou não, ele permanece. Não apodrece com o pecado humano, né? A aliança de Deus, ela permanece independente de nós, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente não faz. Deus, ele permanece com a sua aliança. E o sal representava essa permanência de Deus. Deus estava dizendo: o que eu estabeleço, eu permaneço, né? O que eu estabeleço permanece. Por isso o sal representa a aliança eterna. O sal também representava que a aliança de Deus permanece mesmo em meio à prova. Como eu disse, independente de qualquer situação, a aliança de Deus, ela sempre vai permanecer. E o sal representava isso. O sacrifício, ele passava pelo fogo, mas o sal não era destruído, ele não era consumido facilmente. Fogo, ele prova o sacrifício, mas ele não anula a aliança. Olha como isso é forte. O fogo prova o sacrifício, mas não anula a aliança. Sal é tempero, sal traz sabor. Sacrifício sem aliança vira ritual.
Oferta sem comunhão vira obrigação. Olha como a gente tem que tomar muito cuidado. Para que não vire apenas um ritual. Vire ali um ritual que você faz. Sacrifício tem que ter aliança de Deus. Tem que ter aliança. O que é aliança? O que para você é a aliança de Deus? Deus, ele permanece com a aliança dele. Qual que é a sua aliança com o Senhor? Obediência. A obediência vai manter ali o sacrifício, obedecer aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus deixou, obedecer a palavra dele. Né? Oferta sem comunhão vira obrigação. Ou seja, se você não tem uma comunhão com Deus, você está fazendo só por obrigação. Eu vou fazer, né? Muitas vezes nós temos que nos policiar. Nós temos que nos policiar para que isso não vire essa obrigação. Porque no cansaço, na rotina, eu vou só ler ali rapidinho a palavra e vai ali ler, não entende nada, não procure entender, faz só por uma obrigação. Eu vou orar aqui 10 minutos. Deus, obrigado pela minha família, pela minha casa. Sem uma entrega verdadeira. Deus, ele quer a nossa entrega verdadeira. Seja 10 minutos, seja 20 minutos, seja 1 hora. Aquilo que eu falei, a forma com que nós achegamos a Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa entrega, se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. A gente pode enganar o mundo inteiro, mas enganar a Deus não. Nós nunca pegamos Deus de surpresa. É engraçado que eu acho que às vezes nós temos, eu mesmo, né? Às vezes a gente acha que vai pegar Deus de surpresa, mas nós nunca vamos conseguir surpreender a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então é melhor que você não faça do que você fazer por uma obrigação e de você fazer de qualquer maneira. Deus, ele não se agrada disso, de maneira nenhuma. Então o sal, ele tem esse papel importante. O sal é essa aliança, né? Deus traz a representatividade do sal como aliança com ele. Aliança que fala de quê? De compromisso, é o compromisso de Deus conosco, né? Enquanto houver sal, enquanto houver aliança, haverá fidelidade do Senhor. Deus, ele permanece fiel enquanto há uma aliança, enquanto há o sal. A aliança, ou seja, o sal diz: eu sou fiel. Eu não quebro a aliança. Eu não abandono a aliança. Deus não quebra a aliança. Deus não abandona a aliança. Então, agora nós sabemos sobre o sal, né? O significado do sal. Por que Deus mandou ali, ordenou que todas as ofertas de cereal fosse temperada com sal, por causa da aliança dele. Mas ele pediu para que o mel e o fermento não fosse colocado. Diferente do sal, o mel e o fermento não poderiam ser acrescentados nas ofertas. Por que isso? O fermento é aquele que leveda a massa, é aquele que vai fazer com que a massa cresça, expanda. Quando coloca o fermento, a gente não vai ver a reação que vai acontecer. Um pouquinho de fermento, ele vai ali destruir, eu não sei se essa palavra seria mais adequada, mas ele vai fazer com que a massa cresça e gere ali uma transformação, gere uma reação, né? Então o fermento, ele traz uma representatividade diferente do sal, que vai trazer aliança. O fermento já vai trazer mais pro lado da destruição, pro lado do pecado. Olha só, o fermento, ele age silenciosamente e toma toda a massa. Ou seja, ele corrompe toda a massa. O fermento representa pecado que se espalha, corrupção. O fermento também vai dizer sobre a velha natureza humana. Nós vamos ver isso com Paulo. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Ou seja, vai corromper toda a massa. Por isso, não pode ser colocado na massa. Ali, durante as ofertas, não podia ser colocado na massa o fermento, né? Nas ofertas de cereais apresentadas a Deus. Fermento representa impureza invisível que destruía tudo. Deus exige pureza no altar. O pecado contamina. Então, o fermento traz essa representatividade de impureza, de contaminação. É aquele que um pouquinho só é capaz de destruir tudo. Então, essa era a representatividade do fermento.
Agora, o mel. Vamos falar um pouquinho sobre o mel. O mel também era proibido. E o mel também, ele vai fermentar. Ele vai trazer uma reação química. Quando ele é aquecido, ele fermenta. O mel, apesar de ser natural, apesar dele ser bom, apesar dele ser doce e agradável, né, no paladar, ele representa aquilo que era prazeroso, passageiro, ou seja, as nossas emoções humanas. Essa era a representatividade do mel. Ele era agradável, ele era doce, ele era um prazer para a carne. Deus não se agrada daquilo que é da nossa carne, daquilo que é prazer humano, daquilo que é passageiro. O altar não é lugar para agradar o homem. O altar é lugar para agradar a Deus. Altar é para Deus. Sacrifício, oferta é para Deus, não é para nós. Não é para o nosso ego humano, não é para a nossa carne e para as nossas vontades próprias. E o mel traz essa doçura, esse prazer para a nossa carne. E Deus não se agradava disso, porque era para Ele. Sacrifício não pode ser baseado em emoção. Então, o sacrifício não podia e nem pode ser baseado nas nossas emoções, nas nossas sensações, no nosso gosto pessoal, no nosso prazer momentâneo. Não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que Deus ordenou. Então não é sobre sentimentos, não é sobre, eu não tô sentindo, eu tô sentindo. A gente às vezes tem essa mania, né? De chegar às vezes numa igreja, ouvir uma pregação, não tô sentindo nada. Não, é sobre sentimentos, é sobre aquilo que agrada ao Senhor, é sobre aquilo que agrada a Deus. Por isso, ao invés de buscar sentimento, busque discernimento, porque quem tem discernimento vai entender aquilo que é do Senhor, daquilo que não é do Senhor. Então não vai ficar em busca de prazeres ali, de arrepios, de sensações. Nós podemos sentir todas essas sensações. Isso é bom. O Espírito Santo vai trazer isso e ele traz isso, essas experiências. Mas não é só sobre isso. A gente precisa ter esse entendimento. No altar não sobe aquilo que é doce para nós, mas aquilo que é aceitável para Deus. É aquilo que Deus aceita. Não é aquilo que a gente acha, não é aquilo que a gente quer, não é do jeito que nós achamos, né? Eu trouxe uma palavra num vídeo anterior que vai falar sobre os filhos de Arão. Eles chegaram ali, Abiú, Nadab, chegaram na presença de Deus do jeito que eles quiseram. Da forma que eles acharam que estava certo, né? Não da forma que Deus havia ordenado. Eles estavam cientes. Eles estavam cientes daquilo que eles estavam fazendo, porque Deus já havia ordenado a forma correta de se fazer. Mas eles quiseram fazer do jeitinho deles, da forma deles. Levou fogo estranho para o altar. E aí Deus consumiu os dois. O fogo do Senhor consumiu os dois, né? Então é muito sério. É muito sério a forma com que a gente entrega no altar, da forma que a gente chega, né, perante ao Senhor. Assim como o fermento, o mel, quando ele é aquecido, como eu falei com vocês, ele fermenta. Ele vai trazer ali, como o fermento, ele vai fermentar quando ele é aquecido. Então ele azeda, ele corrompe e ele muda a natureza dele. Ele vai mudar aquilo que ele era. O doce, o agradável dele já não vai ser mais quando ele for aquecido no fogo, quando ele for jogado no fogo. O fogo da presença, olha como isso é sério. O fogo da presença revela o que é puro do que é instável. E o mel era o quê? Instável. Nós não podemos ser instáveis perante a presença do Senhor. A gente precisa ser puro perante a presença do Senhor. E Deus, ele traz isso para nos ensinar, para ensinar o povo, né? Ele ensina com o sal, que é a aliança. Ele ensina com o fermento e com o mel, que traz ali prazer momentâneo, que traz o pecado, que traz a impureza, né? Que traz essa doçura passageira. Deus não quer que nada seja passageiro, momentâneo, quer que permaneça, né? Ele quer fidelidade nossa. A gente precisa entender isso. É fidelidade. Deus é um Deus fiel, é um Deus de aliança. A aliança dele permanece para aqueles que estão com ele, né? Que aqueles que permanecem com ele, vivem com ele, é a aliança do Senhor. Aquilo que parece bom fora do fogo pode não permanecer diante da santidade.
parece bom, mas não é bom quando colocado no fogo. Quando passa pelo fogo, aí muda. É o que acontece com o mel. E o que nós trazemos hoje para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Não parece bom aos nossos olhos, mas não é bom aos olhos de Deus. Parece agradável aos nossos olhos, mas quando passa pelo fogo do Senhor, aí se revela. Aí mostra outra coisa. O mel também pode se basear em recompensa. Outra forma da gente enxergar o mel. Busca por doçura, prazer imediato, interesse, né? Deus não queria um povo que se aproximasse dele apenas quando ele fosse doce. Deus não queria que fosse algo momentâneo, quando ele está fazendo algo ali que parece bom aos olhos do povo, que é doce, que é agradável. Ele não queria que o povo se achegasse a ele só nesses momentos. Ele queria que o povo entendesse que ele é Deus, independente da circunstância. Se o momento vai ser bom, vai ser doce, ou se vai ser amargo, ou se vai ser um momento difícil. Ele vai permanecer sendo Deus. E ele queria mostrar isso para o povo. Não era só nesses momentos. Ele não queria um povo que obedecesse, ele queria um povo que obedecesse em qualquer circunstância. E é o que ele quer de nós, que a gente obedeça a ele, independente da circunstância. Né? Muitas vezes a gente não vê saída, não vê outra forma. Às vezes aquilo que a gente planejou saiu completamente ao contrário. Você orou, mas aconteceu de forma completamente diferente. Você fica frustrado, você fica chateado, você começa a questionar Deus. Será que Deus existe mesmo? Deus, ele não quer isso. Ele quer que você permaneça com ele, independente da circunstância do momento. Independente daquilo que os seus olhos estão vendo, porque é os seus olhos que estão vendo. Nós precisamos entender que Deus, ele é soberano, ele enxerga o além, ele sabe de todas as coisas. E a gente precisa confiar nele, independente da causa que você está vivendo. Você precisa permanecer, você precisa confiar no Senhor, porque o Senhor, ele não nos desampara, ele vê todas as coisas. No momento pode se parecer pra gente impossível. Né? No momento pode parecer pra gente que não tem saída, ou que a gente, não, eu quero desistir, mas o Senhor, ele quer que você permaneça nele, que você confie nele. Fé é isso. A gente fala tanto de fé. O que é fé? Permanecer, confiar, mesmo que os meus olhos, eles não estão vendo, eles não estão enxergando aquilo naquele momento, eles estão enxergando lá na frente, algo que não aconteceu, algo que não é palpável. Fé é isso. É você permanecer confiante em Deus, independente das circunstâncias, independente do diagnóstico que o médico te deu, independente daquilo que aconteceu no teu trabalho, na sua casa, na sua família. Você permanece confiante no Senhor. Deus, ele ama essa permanência, essa confiança, essa entrega total e verdadeira. Não algo que, como mostra aqui o fermento ou como o mel, que você só vai na presença dele quando você tá bem, quando ele te dá algo que você queria, aí você agradece, tá tudo bem. Mas quando não é do seu jeito, você já não, né? Você não agradece, você questiona, você acha ruim, você fala que Deus não existe. Não é isso que ele quer. Ele tem uma aliança conosco. Mas para permanecer, você precisa permanecer para viver essa aliança do Senhor. Porque Deus, ele é soberano e ele é maravilhoso. Tenho certeza que assim como eu, você tem milhares de motivos para agradecer a Deus. Só pelo fôlego de vida, de acordarmos todos os dias, já é um milagre de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz por nós. Porque hoje a gente tem vida, hoje a gente tem acesso ao Pai. Olha como é maravilhoso, não é? Então, mel ele não era proibido no cotidiano, ele era só proibido no altar. Isso precisa ficar bem claro, né? O mel, ele era proibido nas ofertas ali de cereal, quando fosse entregue ao altar. Mas no cotidiano, na vida cotidiana, o mel, ele vai aparecer na Bíblia em diversos momentos. A Bíblia mostra que ele era permitido como alimento, como um símbolo, até de bênção, né? Mas não no sacrifício. Ou seja, durante o sacrifício, não. Mas era possível, você podia consumir o mel no seu dia a dia naturalmente, né? Era uma bênção de Deus. Mas
quando ele era jogado ao fogo, aí ele era modificado. E Deus trazia essa representatividade para que a gente entendesse, para que as pessoas entendessem. É algo espiritual. Está muito além dos olhos físicos. Né? Você que é espiritual vai entender as coisas que é do espírito. Paulo fala isso. Quem é do espírito entende as coisas do espírito. Mas quem está na carne não vai compreender as coisas do espírito. Não adianta falar, porque não vai ter essa compreensão. Nem tudo que é bom para a vida é apropriado para o altar. Olha como é interessante da gente pensar nisso também. Nem tudo que é bom vai ser apropriado para o altar. O mel, ele era bom para a vida, ele era bom para consumir ali, era bom até para adoçar, né, ali no dia a dia. Mas no altar, ele não era bom, né? No altar, ele não podia estar. Diferente do sal, que era obrigatório, que trazia aliança, que trazia firmeza, que trazia fidelidade, o mel e o fermento, ele trazia uma outra, o mel e o fermento traziam uma outra representatividade, né? Ele trazia ali a impureza, ele trazia o pecado, mas o sal trazia a pureza, trazia a aliança, trazia a firmeza, a fidelidade, a constância. O fermento e o mel trazia inconstância. Altar é lugar de entrega e não de sensação. Isso precisa ficar muito claro. Eu falei sobre isso, né? Altar é para entregar. Altar não é para sentir. Nós entregamos no altar. Nós não sentimos. Só precisa entregar. Entregar verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Não de qualquer maneira. Sempre ali, ouvindo ao Senhor, lendo a palavra dele, tendo entendimento de como eu me chego ao altar. O fogo significa a presença de Deus, como eu falei. O fogo traz essa presença de Deus. E o fogo vinha e consumia isso. Consumia ali o sal, né? Consumia as ofertas, mas quando colocado no fogo o fermento, quando colocado no fogo o mel, o Senhor, ele repudiava isso. Então não era permitido o mel e o fermento. Amém? Então era essa palavra que eu queria trazer, né, nesse vídeo, esse estudo, na verdade, sobre o fermento, sobre o mel, né, que fique claro para você sobre essa representatividade, sobre o sal, sobre o holocausto e as ofertas, como eu falei antes, que você possa ter entendimento, que o Espírito Santo possa trazer essa revelação no seu coração, para o seu dia a dia, né? Porque nós estamos falando aqui sobre representatividade, elementos que representam, né? O elemento por si só não é nada, mas o Senhor, ele traz uma forma de nós enxergarmos isso espiritualmente. Ele está mostrando que por trás disso, né, existe algo. Ele tá demonstrando. E a gente precisa ter essa sensibilidade, esse entendimento, esse discernimento para perceber. Porque muitas vezes nós lemos na palavra, a gente acha assim, mas por que isso, né? E não vai pesquisar, não vai buscar entendimento, só fica ali, né? Era a ordenança do Senhor e tá tudo bem. Mas é interessante a gente ter entendimento. Por quê? Por que o sal é a aliança? Por que o fermento, o mel, né? Ele era proibido. Por que não se colocar isso? Então existe tudo isso, né? O Senhor, ele traz tudo isso e a palavra, ela é viva. Ela tinha representatividade para aquele momento, para aquele tempo, e ela continua tendo a representatividade para o nosso tempo atual, né? A gente coloca isso no tempo de hoje. O mel, o fermento, contamina espiritualmente. Mel que traz doçura, é passageiro. Deus não quer nada que é passageiro na nossa vida. Ele quer constância, ele quer permanência, ele quer entrega total. Tomar cuidado com o fermento. O fermento, ele traz o quê? Levedura, ele aumenta a massa, ele expande, né? Ele vai trazer ali a impureza, o pecado. O que pode ser o fermento na nossa vida hoje? São os pecados, né? A fala contrária, né? Eu tô ali no meio de uma roda de amigas e aí eu começo a falar de uma outra amiga que não tava, e aquela pequena
pequena fala ali, sabe, já gera uma outra coisa, e aí as outras meninas que vão estar ali naquela roda começam a falar também. Olha como isso é ruim, né? Um fala mal de alguém, um falar pelas costas de uma pessoa, um olhar diferente para outra pessoa, né? Um olhar ali para um outro homem que não seja o seu esposo, ou para uma outra mulher que não seja a sua esposa. Esse pequeno fermento, mesmo que seja um pouquinho, isso traz uma contaminação. Então nós precisamos trazer para o nosso dia a dia hoje. Como eu me achego a Deus, de que forma eu me achego a Deus, como que eu tenho ido na presença dele, como está o meu altar altar está limpo? O meu altar ele só tem Deus nele, ou será que tem outras coisas que eu estou colocando no lugar de Deus? Será que eu estou colocando os meus filhos? Será que eu estou colocando o meu marido? Será que eu estou colocando o meu trabalho? Será que eu estou colocando os meus sonhos no lugar de Deus? Porque o único que tem que permanecer no altar é Deus. O altar ele é exclusivamente para Deus. O sacrifício entregue ali no altar somos nós somos o holocausto, nós vamos todos os dias à presença de Deus, entregamos nossos corpos como sacrifícios a Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, essa clareza, essa disciplina, essa organização. Deus é um Deus de organização, é um Deus de disciplina, de ordem, de decência. Não é de qualquer maneira. Que você possa pensar e que o Espírito Santo te leve a isso. De que forma eu tenho me achegado a Deus. Cuidado com o fermento, cuidado com o mel. Tenha sempre o tempero do sal. Não deixe de colocar o sal, né? Que é a entrega, que é a aliança, que é a firmeza, que é a permanência no Senhor. Porque Ele se agrada disso. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, a sua casa. E eu quero orar para a gente encerrar. Quero orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, por esse estudo. Se houver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Se você quiser acrescentar alguma coisa, ou alguma coisa que eu falei que você não concorda, ou que você tem uma outra visão, que você também deixe nos comentários. Isso vai agregar muito para nós, vai ser muito bom, né? E se você também gostou do vídeo, se ele te edificou, se ele trouxe algo para sua vida, que você possa curtir, que você possa comentar, você possa mandar por um amigo, por uma amiga. E que Deus te abençoe mais uma vez. Senhor, eu quero agradecer por esta palavra de hoje. Quero te agradecer por este estudo, quero te agradecer pelas revelações que o Senhor trouxe no nosso coração. Que nós permanecemos firmes no Senhor todos os dias. Que nós venhamos, Senhor, ali nos entregarmos verdadeiramente diante do altar do Senhor. Limpos, Pai, com as nossas vestes devidas ali limpas, Pai, em nome de Jesus. Não de qualquer maneira, que a gente tenha esse entendimento todos os dias da nossa vida, Pai. Tire do nosso caminho aquilo que não te agrada. Não deixe com que a nossa vida, Senhor, seja levado por prazeres momentâneos, por doçuras momentâneas, mas que a gente, Pai, venha ser levado em permanência no Senhor, por aquilo que o Senhor traz, pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso meio tudo que não te agrada. Limpa, Pai, pode limpar o altar, vai limpando aquilo que não é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que haja pureza no altar, Pai, que haja verdade no altar, que haja entrega total no altar, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço a tua bênção sobre cada família, sobre cada casa aqui representada, e eu rendo a ti, somente a ti, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.